Santa, gloriosa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, seu nome na língua hebraica, seja com todos. Meu nome é Ana Paula, hoje é dia 12 de outubro de 2016, 12 de outubro, nós estamos aí caminhando, meus amados, caminhando na palavra e procurando crescer no Senhor, amém? Amados, estamos indo e os tempos que se avançam, Eu fico muito feliz porque o Senhor tem preparado um maná para nós nessa semana, nesses próximos dias. Eu agora estou descarregando no meu computador, estou fazendo o upload de alguns vídeos de dois pastores, Um eu já conheço há um bom tempo mesmo, já publiquei vários vídeos dele no nosso canal, que é o pastor Jefferson Neto, está lá nos Estados Unidos, é um homem de Deus, tem vários anos de estrada aí com a palavra, uma pessoa muito experiente e sabe aquilo que diz, Ele enche o nosso coração. E tem um tal de Natan, um outro pastor também, Natan. Estou tendo contato com esse pastor, contato que eu digo assim, contato com o material dele, eu nunca conversei com ele, mas vi os vídeos dele, estou ouvindo, pelo título, chama atenção, a gente escuta, e é uma bênção também. Então estou descarregando alguns vídeos, são acho que 7 vídeos que eu estou para ir postando nos próximos dias. É claro que eu sei que os irmãos que estão aí correndo atrás e já vão olhando os meus preferidos, Vão ver os vídeos ali diretamente, vai no canal dos pastores. E é uma bênção, com certeza. É uma bênção, está sendo uma bênção para mim. O pastor Natan, os vídeos que eu vou começar a descarregar hoje com ele está tratando aí da cronologia bíblica. Eu sempre, quando eu parei nas cronologias bíblicas, eu ficava enfadado. Fulano, filho de Ciclano, que é filho de Ciclano, viveu tantos anos e morreu, E várias vezes eu até parei, Tem um livro na Bíblia que registra, acho que é Números, não sei. Eu sei que tem os livros bíblicos que vão registrando, da cronologia. E sabe o que é? Eu sempre li alguma coisa, algumas vezes eu até forcei a barra para ler, e foi bom quando eu forcei a barra, Eu não vou entender nada, mas eu vou ler assim mesmo. E foi uma bênção, porque hoje Deus trouxe a revelação para mim, Ana Paula, para mim, eu estou falando de mim. Por que eu estou falando isso? Meus irmãos, quando você parar para ler a Bíblia, por mais que um livro pareça cansativo e enfadonho, como é o caso das cronologias, das genealogias principalmente, A genealogia. Olha, você leia assim mesmo, nem que seja uma vez na sua vida, leia. Eu agora estou relendo o Novo Testamento, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu comecei a ler Mateus e pensei a princípio, daqui eu vou pular para Lucas, tanto é tudo igual. A gente pensa, basicamente a história é a mesma, contada por uma ótica diversa, mas é sempre a mesma história. Só que aí o coração aperta e eu falo, não, eu vou ler tudo. E agora eu estou lendo Marcos, é onde eu vou trazer uma palavra hoje para os irmãos. Então, assim, a Bíblia, ela é muito profunda e só quando você se dispõe e tem paciência em lê-la, é que o Espírito Santo vai te trazendo tanta coisa. Às vezes ele não te traz ali no momento, igual quando eu vi a genealogia. Nós estamos falando aí de mais de 5 anos que eu li sobre a genealogia de Jesus, as genealogias gerais, o livro dos registros, do povo do Velho Testamento. Hoje eu estou tomando chá de camomila, zenzero em português é gengibre, camomila, gengibre, uma gotinha de limão e açúcar mascavo. Só para compartilhar. Faz bem para a saúde. Como o tempo está mudando, aqui a garganta começa a reclamar. Mas aí quando eu li na primeira vez as genealogias e fui lendo, os registros lá nos livros, eu não dei muita importância no sentido, mas é como se alguma coisa tivesse tocado no meu coração. Leia assim mesmo, leia.
E aí eu falei, eu vou ter que engolir esse caldo grosso aqui. E eu fui li, Deus me abençoou muito, porque alguns anos depois eu descobri esse material que eu estou colocando aqui para os irmãos. A gente, meus amados, sempre vai nessa ideia de que nós estamos praticamente há 6.000 anos na Terra, desde Adão. E a gente fica com isso e basta. A gente não entra muito em detalhes, a gente pensa, Jesus tem 2.000 anos que ele veio, né? A Bíblia fala 2016 anos agora, com o calendário gregoriano. Então a gente calcula por alto aí de Adão e Eva até o dilúvio 2.000 anos. Do dilúvio, aí vem Abraão, vem os patriarcas até Jesus 2.000 anos e da morte de Jesus para frente mais 2.000 anos que a gente está concluindo agora. E aí, né, no 7º a gente descansa. Aí é onde a gente começa a puxar para o arrebatamento e tal. Eu fiquei muito triste quando eu ouvi outro dia, quando me falaram que Jesus ainda vai demorar no mínimo ainda 200 anos. Porque existem cálculos em que 200 anos estão faltando. E foi muito fiel em cima desse cálculo e afirma isso, que 200 anos vai demorar ainda. E aquilo me arrebentou muito, aquilo me bateu muito no coração, porque eu falei, meu Deus, o mundo está numa situação, humanamente, meus amados, numa situação fora de controle, já, agora. Eu tenho 2 filhos, 9 e 6 anos, e já não tenho controle mais. Tudo está tanto, né? O mal é chamado de bom e o bom é chamado de mal. É o mínimo da onde a gente está partindo. Se a gente ainda for ficar 200 anos aqui, está querendo dizer que eu vou crescer meus filhos, eles vão envelhecer, vão ter netos, eu vou crescer meus netos. Quer dizer, e aí então a minha 3ª geração ainda pisa nessa terra, cresce, pode chegar até a 4ª, né? E ali eu fiquei desesperada um pouco até por mim mesma, porque a gente está se preparando com tanta força, né, para a volta de Jesus, e os sinais estão aí, o perigo está à porta ao canto. Eu moro no sul da Itália, aqui está vindo muitos imigrantes da África e desses países aí em que o Estado Islâmico está fazendo a festa, está vindo tudo pro nosso lado aqui. Eu não estou nem acompanhando mais jornal porque vai gerando uma angústia no coração da gente, mas eu sei que a coisa está terrível. O Brasil está mal das pernas, os Estados Unidos está mal das pernas, quer dizer, gira daqui, gira dali, está tudo caindo aos pedaços. Agora eu vi, dia 5 de outubro, teve uma tsunami na Coreia do Sul. Não foi por nada divulgado na Itália, jornal nenhum passou. Eu tive acesso a esse material pela internet, eu vi. Não foi uma tsunami como a que teve no Japão em 2011, na Ásia em 2004, mas foi uma tsunami que matou 100 pessoas até o último número. Então, sabe, amados, a gente vê uma situação assim, de um mundo completamente quase que fora de controle. Os poderosos, os ricos, já construíram seus abrigos subterrâneos. Então a gente pergunta, o que está faltando? 200 anos ainda? Como é que a gente fica no mundo assim? Se agora o negócio já está bancarrota, né? Está totalmente falido, daqui 200 anos o que sobra? E aí Deus é maravilhoso, sabe? Eu chorei, orei muito a Deus, eu pedi muito a Deus, eu chorei muito, vocês não têm ideia de como que eu fiquei magoada com essa história. E eu pedi a Deus para falar comigo. Eu falei, meu Deus, se é mesmo 200 anos ainda que está faltando para completar o tempo, né? De 6.000 anos, que é o número do homem, quer dizer, é porque se diz que a maioria dos teólogos, se não todos, dizem que o tempo do homem na Terra são 6.000 anos, fechados, completos, né? Então, assim, se é isso, se ainda faltam 200 anos, mostra para mim. Porque o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor não é Deus de bagunça. E o Senhor não está levantando tanta gente com essa visão simplesmente para deixar que a gente viva novamente toda a nossa geração. Porque também me foi alegado que todas as gerações se esperam a volta de Jesus. Todas as gerações se prepararam, se esperaram, viram tantos sinais e Jesus não voltou. Isso está se repetindo na nossa geração. E eu fiquei com o coração muito apertado, amados, porque o negócio é pesado. E aí, devagarzinho, começou a vir para mim do nada tantos materiais falando sobre esse período do tempo. Veio do nada.
O primeiro material foi uma irmã que mandou para mim, um pastor judeu convertido a Cristo, que estava pregando um tema que não tem nada a ver com esse negócio dos anos, né, do tempo profético, dos anos dos homens na terra. E eu fui ouvindo aquele áudio, e mais lá, depois dos 40 minutos, ele toca nesse assunto. E ele é judeu e ele fala que houve um erro. 200 anos se perderam na história e eles erraram os cálculos, e agora tem muitos que alegam que ainda faltam 200 anos para fechar o quadro. Ali eu parei, voltei atrás da fita, ouvi de novo, e ali eu comecei, sabe? Isso foi 2 dias depois que eu passei por essa situação, essa experiência. Aquilo foi suficiente para eu descansar, para eu acalmar meu coração. Eu tô falando baixinho, porque tem um moço trabalhando aqui do lado da minha casa, e eu não quero chamar muita atenção, porque não é uma pessoa que crê em Cristo, e pode pensar que eu tô doida falando sozinha dentro de casa. Aí, meus irmãos, aquilo foi suficiente para acalmar meu coração. Passou-se o quê? Um mês já passou um bom mês aí desde que eu ouvi isso. Quando foi ontem, eu fui trabalhar, e aí eu coloquei meu fonezinho no ouvido, tenho conseguido ouvir pregações e trabalhar ali onde eu estou. Devagarzinho a gente vai se adaptando, né? Eu não consigo prestar atenção 100% nos áudios, porque o pessoal ali fala e tal. Às vezes eu também tenho que conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas consigo absorver a ideia principal das pregações, e teve momentos que eu quase chorei mesmo com as pregações que eu ouvi. E aí, para meu espanto e surpresa, veio essas palavras que eu vou estar publicando no canal aqui desse pastor Natan, que fala sobre a cronologia bíblica, sobre a genealogia, a cronologia, e é um estudo muito bom e deixa mais evidências aí. Ele fala muito bem sobre o assunto, e ele afirma na pregação que nós estamos, ele fala, eu, Natan, acredito que nós já estamos nos 10 últimos anos para o fechamento do tempo do homem na terra. Então eu não falo mais nada sobre esse assunto, porque é um assunto muito pesado para mim. Eu não tenho estrutura para degustar isso e falar aqui com as minhas palavras, né? Estudar sobre isso. E eu glorifico ao meu Deus, ao meu Pai, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, porque Ele sempre coloca no meu caminho os pastores certos. De tempo em tempo aparece um pastor do nada, né? Do nada não, tem sempre algum irmão que me manda alguma coisa com um tema, né? E ali eu gosto do tema, e eu vou no canal do tal pastor, começo a ouvir, de repente aparecem temas sequenciais que falam especificamente de um certo assunto. E eu vejo que isso é o cuidado de Deus para com a minha vida, me trazendo realmente luz, né? Entendimento na palavra. Então agora nós estamos falando desses assuntos. Então eu vou trazer para os irmãos nos próximos vídeos, estou descarregando tudo e aos pouquinhos eu vou postando em ordem, e aí os irmãos vão acompanhando, tá? E o segundo é o pastor Jefferson Neto também, que já é uma pessoa que há muito tempo me autorizou a publicar todo o material dele, né, no meu canal. E ele vai falar, são 4 estudos que ele publicou sobre as evidências da volta de Jesus. E ele vai destrinchar várias coisas, e eu acredito que esse estudo que ele está colocando, que ele colocou no YouTube, ele vai trazer muita maturidade para nós, noiva, que estamos esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua. Ele vai trazer evidências, ele vai trazer detalhes que muitas das vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. É aquela coisa, né? Quando você ama a palavra de Deus e ama ler a palavra de Deus, ama estudar a palavra de Deus, o próprio Deus, ele vai colocando no teu caminho mais coisas, eu chamaria de cursos intensivos, mais específicos de certos temas. E é onde a gente vai reforçando a nossa fé, porque todo esse material, todo esse assunto, no final das contas, ele serve para reforçar a nossa fé. Porque quanto mais a gente tem evidência de alguma coisa, mais a gente acredita naquilo. Sabe, meus amados, se eu começar a trazer para os irmãos uma evidência científica,
a princípio é uma teoria, e eu começo a explicar sobre aquilo. Olha, eu vou explicar para você que você pode fazer diamante em casa. Para fazer diamante em casa, é possível, você pega o carbono, que é aquele carvão que você tem na sua casa, né, quando você faz churrasco, e você precisa espremer ele em uma força indescritível, né? Você precisa ir apertando ele, espremendo ele, comprimindo ele a tantos quilos, né? A tantos quilos, tem que exercer uma força tal, e se você conseguir fazer isso, você vai gerar o diamante. E ali, imagina, né, que a pessoa escuta uma conversa dessa e já começa, opa, então é possível fazer diamante em casa, eu preciso só pegar o carbono e espremer ele. E ali, mano a mano, que o tempo passa, né, e um belo dia eu mostro o diamante na minha mão, olha aqui, ó, eu fiz o meu primeiro diamante. Aí eu começo a mostrar, né, o aparelho que eu usei, a técnica que eu usei, passo a passo, começo a ensinar para fazer diamante em casa, a pessoa então começa também. E quanto mais ela vê as evidências de que eu, Ana Paula, consegui, mais ela acredita que é possível também fazer diamante em casa. Até que chega um dia ela consegue fazer também. Então, as coisas do céu, as coisas de Deus, são baseadas nessas evidências bíblicas. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente descobre segredos, profundidades na palavra, mais a gente reforça a nossa crença. Então, fica mais fácil e nós ficamos mais motivados a acreditar que realmente existe um Deus eterno, existe um Filho eterno, Jesus, existe o Espírito Santo eterno e todas as promessas que estão na palavra. Quanto mais as evidências e os fatos vão sendo comprovados para nós, mais a gente acredita que cada linha que está aqui escrita é verdadeira. E mais então a gente se reforça e se prepara para partir, porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora que ele realmente vai vir nos buscar. Não é não, meus amados? Então esse material que eu estou para postar no meu canal nos próximos dias, eu não sei quanto tempo eu vou levar, porque eu vou me organizando, né? Minha internet, infelizmente, é lenta, eu não tenho a fibra, ela passa na rua de baixo aqui, meu marido tá doido para colocar a tal da fibra ótica na nossa casa, porque para mim ia ser muito simples, um clique lá, um clique cá, descarreguei tudo, já publiquei tudo, eu não tenho a fibra, a minha internet ainda é lenta, é muito lenta, por sinal, pega no tranco, mas é lenta, então eu tenho que contar com essa disponibilidade que eu tenho e com isso, né, eu não consigo, porque leva sempre muito tempo, o tempo acaba e eu não consigo fazer tudo que eu queria de uma vez só. Então tem que ter paciência, mas os irmãos podem ter certeza que nos próximos dias nós temos um maná aí do céu para a nossa vida, tá bom? Mas desculpa a voz, hoje praticamente eu não tenho, mas eu quero falar da palavra de Deus. Peraí. Eu quero falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, não tem jeito. A palavra de Deus é a coisa mais linda que nós podemos ter, né? Eu quero que os irmãos, se possível, abram comigo no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 17. Eu quero que os irmãos prestem atenção e reflitam comigo nessas palavras aqui, porque a coisa é profunda. Marcos 14, 17 diz, peraí que eu me ajusto a Bíblia. Ao cair da tarde, foi Jesus com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles, né, os apóstolos, começaram a se entristecer e dizer, um após o outro, porventura sou eu? Respondeu-lhes, então, o Senhor Jesus, é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não ter nascido. Prestem atenção, meus amados.
Deus, ele tem os seus propósitos e tudo foi escrito. A Bíblia diz que ele conhece o fim antes que ele mesmo comece, né? E o nosso amado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele tinha que ser entregue para ser crucificado. E aqui ele faz essa declaração: o Filho do Homem, ele tem que ser entregue, porque está escrito, né? Ele vai, mas está escrito isso ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem ele vai ser entregue. Melhor seria esse homem não ter nascido. Porque Judas, quando ouviu isso, e ele estava ali sentado, ceando com eles, a ponto que quando acabou ele levantou e foi para trair Jesus. Eu vejo essa palavra aqui quase que como uma ameaça e uma advertência, uma única e última advertência que Jesus deu para Judas Iscariotes, porque ele diz claramente, respondeu-lhes, é um dos 12. Então imagina, Judas está ali sentado, ele já tinha combinado, né, que entregar Jesus, talvez ele já tinha até recebido suas 30 moedas de prata, talvez assim que ele recebeu, ele, não sei. Os filmes mostram que depois que ele é entregue, que os sacerdotes dão dinheiro para ele, né? Mas imagina a cena, ele está ali sentado, e ali de repente Jesus começa, né? Quando estavam à mesa e eles comiam, disse Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Uau! Para chegar, levantar e lá entregar ele para os soldados, é uma traição. Quer dizer, Judas, quando ouviu essa afirmação, ele entendeu. O que eu vou fazer é uma traição, porque eu estou entregando ele para os soldados. E aí ele fala, e então todos eles se entristecem. A minha pergunta é, será que inclusive Judas se entristeceu? Não sei. Aqui fala que todos se entristeceram e começaram a se perguntar, seria eu? Porque aqui nós não vemos o Espírito Santo nos apóstolos, eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham Jesus. O Espírito ainda não estava operando no coração dos apóstolos. É por isso que vocês veem os apóstolos tão incrédulos, tão na carne, sempre com Jesus, estão sempre na carne. Eles ficam maravilhados quando eles veem os milagres, eles ficam perplexos, eles ficam indignados quando a mulher, por exemplo, vem aquela mulher e começa a derramar o perfume na cabeça de Jesus. Aí os apóstolos começam, nossa, esse perfume vale 300 denários, a gente podia vender e dar aos pobres. E ele, Jesus fala, os pobres vocês vão sempre ter com vocês sempre vão poder fazer boas obras para com os pobres, mas vocês vão ter só agora. Eu estou agora aqui com vocês, muito em breve não vou mais estar. E ela está já fazendo o trabalho dela, ela está fazendo o melhor dela, está me ungindo para a minha morte. Então assim, você vê a falta da sensibilidade espiritual dos apóstolos. Os apóstolos viam as 2 multiplicações dos pães e peixes. Jesus ele multiplicou pães e peixes por 2 vezes para milhares de pessoas. E aí chega esse momento do perfume quebrado na cabeça dele e os apóstolos começam a reclamar porque podia pegar o dinheiro e ajudar os pobres. Olha só que contradição. Antes eles viram o milagre da multiplicação, eles viram quando Jesus mandou alguém ir no rio, não sei aonde, no mar, na boca de um peixe tinha um denário para dar um imposto para César. Eles viram Jesus curando multidões de pessoas e olha que pessoas ali estavam gastando tudo que tinham. É o caso da viúva, daquela mulher, não sei se ela era viúva, mas aquela mulher que gastou toda essa economia porque ela tinha uma perda de sangue há muitos anos. E aí ela fala, se eu só tão somente tocar no manto dele eu serei curada. E ali Jesus cura. Quer dizer, aquela mulher gastou tudo que ela tinha, de repente sem gastar um centavo, Deus a cura. Né? E os apóstolos viram todos esses milagres, um atrás do outro, então eles estavam na carne com Jesus. E aqui vocês veem, então eles se entristecem profundamente e começam a se perguntar, será que sou eu que vou trair o meu mestre? A ponto que mais lá na frente, nessa leitura, você vê Pedro falando, não mestre, eu vou estar sempre com o Senhor, eu morro pelo Senhor, que não sei o que daqui, que não sei o que dali, falava de todo o coração e Jesus sabia. Mas aí Jesus declara, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes ainda essa madrugada, essa noite. E ali ele sai triste, porque quando Jesus falava, saiu da boca de quem sabe o que está dizendo.
Então vocês veem os apóstolos sem o Espírito Santo. E assim Deus operava antes que o nosso amado Salvador morresse naquela cruz. Se antes disso acontecer, o Espírito Santo não operava como ele opera hoje em nós. Ele não habitava em nós. Ele tomava pessoas pelo poder dele. Foi o caso de João Batista, que já no ventre da sua mãe já era cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo estava já em João Batista. Foi por um propósito. Deus o fez assim. Né? O Espírito Santo se apoderou de Daniel, o Espírito Santo se apoderou de Isaías, né? Dos apóstolos, dos profetas, quando eles faziam tantas proezas. Várias vezes o Espírito Santo falou pela boca não de Moisés, do irmão de Moisés, porque Moisés não falava, ele era tímido, né? Aí tinha um irmão dele que falava por ele, mas era, sabe, Deus, o Espírito Santo tomando as pessoas na história, tá? Não sei se o Espírito Santo falou do tudo pela boca do irmão de Moisés, não sei se foi só Moisés que recebeu a palavra de Deus diretamente, porque a Bíblia fala que ele falava face a face com Deus, não é isso? Abraão, Moisés, não sei. Mas eu sei que é assim, se você lê o Velho Testamento, você vai ver várias ocasiões em que a pessoa foi tomada pelo Espírito de Deus, amém? Mas até a morte do nosso Salvador, ele não habitava nos homens como ele habita hoje. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele disse: eu vou para junto do meu Pai, preparar-vos morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas não vos deixarei órfão, em meu lugar virá o Consolador. Né? E em fato, 50 dias depois, no Pentecoste, eles estavam reunidos, Jesus já tinha subido aos céus. E depois de um certo tempo foram batizados com línguas de fogo e começaram a falar em línguas, e daquele dia em diante todos os apóstolos mudaram da água para o vinho. É onde eles que fugiram no Monte das Oliveiras, quando o nosso amado Cristo Jesus foi preso, todo mundo fugiu, todo mundo saiu correndo, todo mundo ficou desesperado. Pedro chegou ao ponto de entrar quase que em pânico e negou o Senhor 3 vezes antes do galo cantar. Mas depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles morreram por Cristo. Eles não tinham mais medo de nada nem de ninguém. A causa deles era uma só: falar o Evangelho, pregar o Evangelho, executar o trabalho que o Senhor designou para eles. Amém? Então, amados, vocês veem aqui ele falando isso, então os apóstolos se entristecem e perguntam isso. E aqui ele continua. E vocês veem aí Judas ouvindo toda essa conversa. E aí então Jesus responde: é um dos 12, o que me mete a mão no prato comigo, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Agora você imagina, Judas ouve literalmente essa sentença. Será o que passou pela cabeça de Judas? A realidade é que Judas era do perverso. Judas era do perverso. Judas, ele não era um filho do Senhor, ele não era um escolhido para ir para o céu. O coração de Judas o traiu. Judas não foi por 30 moedas de prata, a ponto que depois ele nem as quis. Judas, quando ele traz Jesus, ele fez isso porque ele tinha suas próprias convicções de como Jesus tinha que conquistar o reino. Já tem vários estudos que dizem que muitos esperavam Jesus não vindo num molinho lá, num burrinho, né? Num jegue, num jumentinho, mas esperavam um Jesus triunfante, esperavam um Jesus que ia tomar o reino, ia ser um outro Davi da vida. Os judeus estavam esperando isso. E aí vem um Jesus pobre, humilde, simples, que não tinha nem aonde deitar a cabeça. E ele prega o reino dos céus e não o reino da terra. Então, provavelmente, era um povo muito oprimido, né, pelos romanos, a ponto que 70 anos depois veio Tito Flávio Vespasiano e arrebentou com tudo, matou milhões de judeus e fez a festa, levou todo o ouro do templo. Então, assim, talvez a convicção de Judas era: poxa, esse é o meu mestre, esse é o meu rei, esse é o meu salvador? Quer dizer, eu vou continuar uma vida toda avacalhada aqui, uma vida de sofrimento e de angústia? Cadê essa salvação? Cadê esse reino? Talvez esse foi um dos motivos que motivou o coração de Judas a se indignar contra Deus. E ele foi lá e traiu. Mesmo vendo a doçura, a bondade, a generosidade, o amor, a lindeza de nosso Jesus, mesmo assim ele decidiu pela sua própria convicção
e traiu. Então aqui Jesus ele dá uma advertência para esse que trairia ele. Melhor fora não tivesse nascido. Mas aí você para analisar. O cara que trai Jesus, ele foi lá e traiu. Quer dizer, praticamente para ele, nenhuma das palavras e dos atos que o nosso amado Jesus fez valeu para ele alguma coisa. Ele não dava o devido valor e o devido peso e mérito às obras de Jesus. Ele estava na convicção dele, ele tinha a cabeça dele e ele foi pela estrada dele. E ele traiu Jesus. Você já viu, acredito que aí na área do executar de Judas, eu acho que passou também uma outra coisa pela vida dele naquele momento. Você já passou e com certeza já passou por uma experiência que você está para fazer uma coisa que era errada. E você tem uma convicção tão grande que você está fazendo uma grande coisa errada, você está fazendo uma coisa grossa. Mas você faz assim mesmo. Ah, vou fazer assim mesmo, vamos ver no que dá. No coração é como se uma coisa dissesse, não faz, porque você está fazendo algo terrível, vai ser um dano grande. Mas aí você no impulso, vou fazer e faz. Você faz sabendo que está errado, mas faz. Uma vez eu peguei um carro da minha cunhada e quando eu fui para pegar o carro dela, não sei por que eu peguei, era uma coisa importante. Eu dirijo só o meu, né? Eu não dirijo carro de ninguém, eu tenho medo mesmo de estragar o carro dos outros. E como eu estou acostumado com o meu, eu fico só com ele. Mas aconteceu uma vez, eu estava bem no início que eu tinha pegado a carteira, mas eu sabia dirigir. Eu não sei o que aconteceu, que eu peguei o carro dessa minha cunhada. O carro era novo, um carrinho econômico, mas novo, né, de fábrica. Eu peguei esse carro, meus irmãos. E alguma coisa, antes de eu sentar no carro, falou comigo, não toca nesse carro não, vai dar problema. Mas eu vou pegar assim mesmo. Peguei o carro. Não caminhei 3 quarteirão, o carro travou comigo. O carro travou e eu tentava ligar o carro, não funcionava, eu entrei em pânico. Chamei meu marido, liguei para ele chorando. Eu quebrei o carro da minha cunhada, Aí ele veio o povo e tal, aí ligaram, informaram, eu fiquei destruída. Mas Deus foi bom, porque levaram o carro na oficina, ele estava na garantia e foi dito que a peça já estava quebrada. Quer dizer, no final, deu a entender que eu não tive nada a ver com o problema. Eu fui só um agente que terminou de desencadear o problema, que já estava. Mas independente de qualquer coisa, antes de eu pegar o carro, é como se alguma coisa eu tivesse falado. Não toca nesse carro, que vai quebrar com você. E eu fui lá e peguei. Então, amados, são situações, né, que a gente sabe que não deve fazer, mas faz. E provavelmente Judas passou por algo parecido. No fundo, no coração dele, ele sabia que estava fazendo uma coisa muito errada. Mas ele foi no impulso, ele foi na convicção do seu coração, da sua própria concupiscência. E Jesus falou, era melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Meus amados, eu acredito que se não é o que está mais sofrendo no inferno e vai sofrer mais no lago de fogo, é um dos que mais vai sofrer toda a eternidade. Porque é o homem que entregou o Filho de Deus na mão dos homens para ser crucificado. Nós estamos falando do executor do caos total. Ele simplesmente pegou o próprio Deus e entregou a ele. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus encarnado no sentido com carne. Ele entrou num corpo humano, ele viveu como homem, ele nasceu homem, ele nasceu carne, mas era sempre Deus. E aí vai entrega ele para as mãos dos assassinos. Dá para entender? Então, amados, Jesus dá essa advertência. Quem sabe Judas ali, quando Jesus falou, era melhor que não tivesse nascido, né? Quem sabe ali Judas poderia voltar atrás e falar, peraí, eu não vou fazer mais nada, eu não vou entregar. E aí você fala, poxa, se Deus é onipotente e é onisciente, por que ele deixou Judas então caminhar por esse caminho de morte? Porque a Bíblia diz que é justamente porque Deus é onisciente, ele conhece o coração do homem, ele conhece todos os dias da nossa vida antes que nós nascêssemos. Significa, meu amado, que Deus, ele não vê o ato em si, mas ele vê uma intenção natural em si. O que significa isso? Eu peguei o carro da minha cunhada, alguma coisa me dizia, não pega, eu peguei.
Aquilo foi uma obra do meu impulso, mas eu não sou assim. Depois disso, nunca mais eu toquei em carro de ninguém. Depois disso, sabe, várias vezes eu sempre escuto essa vozinha que me diz não faça tal coisa, eu obedeço. E eu me inclino cada dia que passa mais e mais e mais para Deus. Mas o perverso, ele se inclina cada dia mais e mais e mais para a sua própria carne. Consequentemente, para Satanás, que está sempre com uma bandeja na mão, prontinha para oferecer. Então, meus queridos, Deus, ele vê quem o ama de verdade e quem não o ama. Ou vocês acham, falando de modo muito pobre aqui, vocês acham que se Deus, simplesmente, nós estamos em 2016, o mundo está indo de mal a pior, tem mais gente ruim e perversa do que gente salva. Tem, inclusive, dentro da própria igreja, 5 virgens que são chamadas nécias, que o final delas vai ser triste. A Bíblia já falou sobre isso e nós estudamos várias vezes. Então você imagina Deus desce na terra, do jeito que ele é, glorioso, poderoso, ele abre o céu. Imagina uma cena, todo olho vendo ele descendo da terra, o próprio Deus Pai, com todos os seus anjos e com toda a sua glória, e ele abre o céu para nós e nos mostra, olha só o que é que tem reservado para a eternidade. Será que muitos de nós então não se curvariam diante dele? Será que alguém teria a capacidade de continuar em pé para querer bater de frente contra ele? Eu acho que não. Ele ia mostrar todos os tesouros do céu, toda a pompa, toda a glória, toda a realeza, toda a beleza, toda a perfeição, e ele em si, sua potência. Talvez quem não se dobrasse por ambição se dobraria de medo. Ou não? Iam finalmente entender, esse é muito maior do que o Deus que eu sigo. Imagina o céu aberto para aqueles que acreditam no Deus Ra, que é o chamado Deus Sol dos egípcios. De repente vê o próprio Deus glorioso descendo, muito maior do que a glória do sol. Uau! Quer dizer que esse Deus então é maior do que o meu, então eu vou me prostrar diante dele. Os idólatras que estão acostumados com Maria, de repente vê o Pai todo-poderoso, glorioso, com o céu aberto e nada de Maria. Cadê Maria? Não tem. Então é ele. Me enganaram. Será que o mundo não se prostraria diante de Deus se visse a glória de Deus? Mas aí a pergunta é a seguinte, eles iriam diante de Deus se prostrar porque o amaram ou porque se colocariam em ambição aquilo que ele tem? Quer dizer, você gosta de mim pela minha riqueza ou pelo que eu sou? Em palavras simples. Então Deus, quando ele olha para o nosso coração, e não é mérito nosso, amados, creiam, a obra da salvação e da transformação e da capacitação total vem dele, porque é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E é ele quem se deixa encontrar por nós. Mas eu acredito que do nosso lado existe uma coisa, a aptidão para amá-lo. Vocês já viram essas histórias de pessoas que tem alguém que as ama tanto, ama com toda a vida e faz de tudo para agradar, e essa pessoa nunca consegue amar essa outra pessoa e retribuir o amor? Em contrapartida, tem aqueles que retribuem também na mesma moeda e medida ou não, mas amam. Deus, ele conhece o teu coração, ele sabe se você tem aptidão para amá-lo ou não. Isso é claro, meus amados, falar essas coisas é muito pobre, perto daquilo que realmente é. Mas eu cheguei a essa conclusão na minha vida há muito tempo, não existe palavras para descrever os sentimentos de Deus, as motivações de Deus, os porquês dele. Não existe palavra humana, eu não tenho, nem eu, nem ninguém, como explicar. Mas a gente tenta dar uma ideia aproximada daquilo que passa na situação. Deus, ele quer pessoas que o amem em espírito e em verdade. E Jesus declara isso no Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele declara, né? Quando vem o jovem rico, acho que é isso mesmo, vem o jovem rico e fala, o que eu tenho que fazer para entrar no céu, não sei o que, e Jesus fala, qual é o primeiro mandamento? Amar o Senhor de todo o teu coração, não se prostrar, né, diante de nenhum outro e tal. Qual é o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus declara, você tem que amar o Senhor Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua fé e com toda a tua força, e com todo o teu entendimento. Então nós estamos falando aqui de sentimentos.
É um mandamento. É muito fácil a Ana Paula virar e falar assim: olha, irmãos do YouTube, vocês têm que ouvir todos os meus vídeos, de todo o teu coração, de todo o teu conhecimento e toda a tua força. Mas quem sou eu para falar isso? Justo? Quem é essa mulher para falar que eu tenho que ouvir? Mas outra coisa é Deus, o onipotente, o todo-poderoso. Quando ele fala, amados, no primeiro mandamento, que nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, que nós não podemos nos prostrar diante de outros deuses, ele não fala isso por vaidade, ele não fala isso simplesmente porque ele se sente o tal, mas ele é o tal. Ele sabe o que ele diz porque ele sabe quem ele é. Ele não é como alguém que fala e não pode garantir naquilo que promete. Mas ele sabe que tudo vem dele. Deus, ele tem consciência de si mesmo. Ele sabe que ele é o criador de todas as coisas. A vida, a morte e o tudo está nas mãos dele. Ele criou. A Bíblia fala que ele mediu os oceanos com a palma da sua mão. E aí vai. Você tem que ler. Lá no livro de Jó mesmo fala muito de como que Deus criou todas as coisas. Então quando ele fala que ele precisa ser amado, que nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, ele tem que ser o primeiro do nosso amor, é porque ele sabe o que ele é. Ele não está oferecendo algo de segunda mão para os homens, ele está oferecendo tudo. É como se ele dissesse: eu sou a origem, a fonte de tudo, e ele é. Então você tem que amá-lo acima de tudo, porque além dele ser a origem e a fonte de tudo, ele é amor. Ele é o amor em pessoa. O sentimento amor nasceu dele. Não nasceu nele, mas nasceu dele. A glória nasceu dele, não nele. O que significa? Significa como se você pegasse um pedacinho de terra e planta uma sementinha de cebola. Chutei aqui a primeira coisa que me veio à mente. Aquela cebola então nasce, e ela nasce da terra, entendeu? Então para ter aquela cebola, ela teve que nascer da terra. Agora você imagina que aquela cebola gerou outras cebolas. Então as outras cebolas que nasceram dela, nasceram nela. Se aquela cebola não existisse, as demais não existiriam. A terra sempre existiu do mesmo jeito. Com a cebola, sem a cebola, a terra estava lá. Então a cebola nasceu da terra. Mas as outras cebolas nasceram na própria cebola. Quer dizer, a glória de Deus não nasceu de Deus, mas nasceu em Deus. É como se Deus fosse a terra, indiferente de ter ou não a glória, ele era sempre o que era. Então ele criou essa coisa chamada glória. Ele criou o amor, ele criou a riqueza, ele criou todas as coisas. Deus é a terra e tudo que nasceu da terra veio dele. Se Deus não existisse, não existia mais nada. Nada, nem as trevas existiriam. Porque as trevas é a ausência de Deus. A palavra de Deus fala isso. Mas as trevas é um testemunho eterno, meus amados, daqueles que não amaram a Deus. A Bíblia fala sobre isso. Vai ser um testemunho eterno. Todo ser eterno que olhar para o lago de fogo de enxofre, porque ele vai ser visível, eles vão saber que aqueles que estão ali foram aqueles que não amaram a Deus. E eles estão ali sofrendo e pagando debaixo da ira de Deus. Então Deus, ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso que ele é referido como o Todo-Poderoso, porque vem tudo dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Quando você começa a pensar nisso, você começa aproximadamente a entender do que nós estamos falando. É por isso que ele, como ele é, ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a fonte de tudo, mas você ama não porque você... eu vou amá-lo porque eu sei que se eu amar ele eu vou ter tudo na eternidade. Não. Mas ele é digno de ser amado.
A palavra fala que ele é digno de ser amado. O que isso significa? Isso significa, meus amados, que ele é digno. O que é ser digno? Ele merece ser amado. Ele é tão glorioso, ele é tão em si mesmo, que o mínimo que alguém pode fazer é amá-lo. A gente simplesmente, meus amados, só podemos nos render e amá-lo. Não tem como isso não acontecer. Deu para entender do que nós estamos falando? Então ele, no seu ser supremo de ser, e ele é o princípio, a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega. Então ele é o último, o primeiro e o último, significa então que ele vai ter fim? Não, ele é eterno. A Bíblia fala o tempo todo que ele é eterno. Mas se um dia tivesse a probabilidade de existir um fim na eternidade, esse fim seria nele. Todas as coisas iriam terminar nele. Se ele vive ou se ele morre, é claro que a morte não pode dominá-lo, mas é um exemplo muito básico aqui, muito pobre, eu tenho até medo de falar, mas ele me perdoa, ele sabe da minha ignorância. Mas se ele viver ou se ele morresse, se existisse a probabilidade de Deus morrer, tudo acabaria. Tudo. E aí é onde a cabeça do homem explode, porque não existe como entender o nada. O nada absoluto. Porque aí você começa a entrar num plano de quê? Vai ser uma escuridão total? Vai ser um vácuo? Mas se for um vácuo, esse vácuo vai ser em qual local? E se existe esse local, onde esse local vai estar estruturado? E se esse local é estruturado, vai ser estruturado em quê? E se tem essa estrutura, quem criou e sustenta essa estrutura do nada? Deu para entender como é que o cérebro começa a entrar em tilt quando a gente começa a tentar entender a infinidade de Deus? Ele é eterno. Ele é a base. E nós o amamos, não só por isso, mas é quando a gente começa a apreciar as qualidades dele. Às vezes você tem uma esposa que você a ama muito, às vezes ela é muito bonita, às vezes ela é muito boa na cozinha e em todas as coisas que faz, em tudo. Às vezes é uma pessoa muito amorosa, muito doce, muito gentil com todo mundo. E você a ama. E o seu mundo é ela é meu tudo. Então se ela morre, você morre com ela, porque acabou a sua vida. Não existe tantos casos assim. E aí você não aprecia a sua esposa só porque ela é muito bonita e muito generosa, mas você vê nela uma essência. Porque todas as boas qualidades, tudo que ela tem que te agrada, se resume em uma essência. E no final você entende que você ama aquela mulher, não porque ela é linda demais, porque ela é boa demais em tudo que faz, porque ela é generosa, não, mas porque você entende que a essência dela é simplesmente linda. E é um fôlego que tem no seu coração, que enche o teu coração. É por isso que nós amamos a Deus, porque a gente vê, depois de todos os atributos gloriosos que ele tem, a criatividade, o amor, a provisão e tudo que ele faz, a gente vê uma essência. O que é a essência? A essência é a base de alguma coisa. Se você vai fazer um perfume, você tem que ter álcool, você deve ter algum outro tipo de produtinho lá, mas você tem que ter a essência do perfume. Ela é pura. Ela é original, ela é pura, ela é um extrato polido, limpo, puro de tal coisa. Um perfume com cheiro de lírio. Então tem que ser um extrato do néctar daquele lírio, num concentrado, é a essência. Aquele perfume não pode existir se não tiver aquela essência perfeita. Deus, ele é a essência e nada pode existir sem ele. E aí você vê que além dele ser tudo isso, ele é amor. E o amor veio dele. Ele criou o amor. E ele ama as suas criações. Ele se regozija nas coisas que ele criou. E tudo que ele criou é para ter ordem. É para bem. A Bíblia diz que só ele é bom. O próprio Jesus declara. Só Deus é bom. E esse bom, ele engloba algo tão grande. Pecado que o português é uma língua pobre comparada à língua hebraica, porque ela é muito mais rica e ela tem muita mais definição para cada coisa.
Mas ainda sendo uma língua pobre, eu acho que a gente consegue entender porque o Espírito Santo nos convence. Amados, a realidade é que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele tem o controle de todas as coisas. E Deus, na sua misericórdia, Ele sempre alerta o pecador. Agora, cabe ao pecador ter o coração inclinado para Deus ou não. Judas Iscariotes tinha o coração inclinado para si mesmo. Ele nunca iria amar a Deus de todo o seu coração. Então, ele foi por aquilo que ele amaria de todo o seu coração, que foi o quê? O seu próprio pecado, a sua própria força, o seu próprio achismo, a sua própria concupiscência. O mundo. Ele queria um Jesus revolucionário, ele não queria um Jesus do céu, ele queria um Jesus na terra. Ele não queria um reino do céu, ele queria um reino na terra. Porque a ótica de muitas pessoas é limitada a esse mundo. E beato aquele que vai pela fé, porque ele não vê o reino do céu, mas ele crê no reino do céu. E se ele crê no reino do céu, ele crê em quem deu a promessa do reino do céu e a garantia de levá-lo para o reino do céu e o que tem no reino do céu em principal, que é o Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, em que você está crendo de todo o teu coração no dia de hoje? Quando você crê em Deus em todo o teu coração, Ele faz uma obra tremenda na tua vida. Ele não te deixa andar por caminhos errados, caminhos de confusão, caminhos de erro. Infelizmente, tenho visto pela internet nesses últimos dias muitas pessoas querendo virar pregador na internet. Quem sou eu para dizer isso? Alguém diria, Ana, mas quem que você acha que você é para falar isso? Eu posso falar porque eu sou mais ou menos como um crente de Bereia. Quando eu escuto uma coisa pela boca de alguém, seja lá quem for, eu vou nas escrituras analisar e eu vou nos fatos, nas lógicas que a vida te traz. E se aquilo contradiz com a palavra de Deus, e se contradiz também com os fatos, como é o funcionamento natural das coisas, eu posso dizer que tem gente metida a pregador achando que pode e está pregando besteira, está pregando confusão. Eu vi isso esses dias, eu tenho até medo de falar onde, nem posso falar, e eu tenho certeza que quem está lendo a Bíblia, quem lê a palavra de Deus, tem poder para discernir, porque é só o Espírito Santo mesmo para cuidar de nós. Pessoas que muitas das vezes a gente considera tanto do nosso meio, um irmão poderoso em Cristo, mas que está julgando confusão na cabeça de muitos. E eu vi isso esses dias, em um canal qualquer do YouTube, me saí fora desse canal, não me interessa mais nada que essa pessoa fala, e são vários assim, eu estou saindo de tudo, porque eu nunca vou querer ser referência para levar ninguém para o erro. Às vezes alguém que conhece meu canal, né, tá aí lendo, seguindo meu canal, vai lá para ver quais são as minhas inscrições. Aí vê lá, canal tal. Então a Ana Paula segue essa pessoa, eu vou seguir também. Às vezes acontece, né? A gente tem essa mania de um seguir o que o outro segue. Quantas vezes eu vou num canal qualquer de alguém que eu gosto, aí eu vou lá nos inscritos que essa pessoa segue, eu começo a fuxicar os canais que tal pessoa segue para mim também ouvir o que fala. E às vezes até me inscrevo em muitos, não é verdade? E eu não quero ser referência para erro na vida de ninguém. E tem muita gente metida a pregador na internet. O problema é que quando abre a boca para falar, até parece que vem do céu. Se não fosse os pequenos detalhes de confusão, de legalidade para o pecado. Pecados de roubo, de engano, de prostituição, fornicação, pecados de idolatria, e por aí vai. Então, a única coisa que eu vi no final de toda essa confusão que eu vi esses dias foi essa. Espírito Santo, cuida daqueles que realmente são teus. Porque tem muita gente achando que pertence a Deus e que vai subir para o arrebatamento e vai ter uma surpresa terrível muito em breve. Tem muita gente, porque está levando muitos para o inferno, pregando coisas legalistas para pecado, deixando pessoas continuarem a vida delas no pecado, porque achou na palavra de Deus uma frase que, de certo modo, parece justificar o pecado. E achou coisa para tampar o buraco e o povo, aleluia, glória a Deus, meu irmão ou minha irmã, você é de Deus, você está fazendo uma coisa que estava me oprimindo, lançando fardo sobre pessoas. E olha,
O arrebatamento está às portas. Quando chegar lá, muita gente vai ser pego de surpresa. Eu peço a Deus pela minha vida. Eu peço a Deus pela minha vida, para que eu não seja pega de surpresa naquele grande dia. Eu peço a Deus pela minha vida. Eu não tenho vergonha de falar. E eu sempre falo no meu canal, repito, você que está me escutando, em nome de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, quando você ouvir uma pregação da Ana Paula, seja ela qual for a palavra que eu leio com vocês veem que eu dou sempre a referência bíblica. Eu não leio uma frasezinha, eu nunca peguei frasezinha. Eu leio todo o capítulo se for preciso. Mas você, em nome de Jesus, leia sozinho de novo. Depois que você ouvir os áudios da Ana Paula, pega aquelas referências e estude você mesmo. E se você não conseguiu ler e entender, vai em alguém que é ingrado, que é incapacidade para te ajudar. Se não, pesquisa mais sobre o assunto. E se você ouviu opiniões contrárias, pesquise mais ainda e no final você pega na balança aquilo que mais é pró ou é contra. Estude, pesquise. Se você ouve alguma coisa no meu canal, meu irmão, que te dá uma dúvida no teu coração, que te dá peso, corre atrás em Deus. Vai diante do Espírito Santo, me ajuda a entender isso. Se eu não estou conseguindo entender, me mostra. Porque em nome de Jesus, amados, eu falo, se eu estou falando besteira no meu canal, se eu estou falando besteira, eu sei que eu vou ter que pagar. Eu sei que eu vou ter que apresentar para Deus. E a responsabilidade, eu vou prestar conta, amado. Então eu sou muito sincera, eu não abro a boca de qualquer jeito. Igual falar sobre cronologia bíblica, eu não tenho estrutura para fazer. Nem se eu parar aqui uma semana, estudar, ouvir outros pregadores e tal, escrever, eu vou me embolar, porque é um assunto que para mim não foi dado, é complexo, eu não tenho condição de falar sobre isso. Para que eu vou falar então? Eu vou falar alguma coisa simplesmente baseada nas minhas experiências de vida? Eu não posso, meus amados, eu não posso. O que eu falo aqui, eu falo porque eu tenho uma certeza muito grande no meu coração e tem harmonia. Mas ainda assim, meus amados, é a palavra de Deus que é a base. Eu sempre falei isso. Infelizmente, eu vejo muita gente aí em canais no YouTube se passando por humildes, mas sendo arrogantes. Falando, eu também, né, irmão, eu tenho pecado, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas o Senhor sabe que tem misericórdia de nós. E aí começa a fazer professores. Eles se dão como professores e impõem fardo pesado na vida de muitos. Ou põe fardo, ou põe pecado. Uma coisa ou outra. Ou começa a pôr doutrina, porque tem os doutrinadores da internet que estão por aí, e começam a colocar fardo pesado na vida de muitos. Ou tem aqueles que põem o pecado mascarado de Bíblia. Quer dizer, eles tiram trechinhos bíblicos para justificar pecado e estão aí. Você pode viver como você quiser, meu irmão, porque no passado era assim que se vivia. E aí vai. E o pau está quebrando, amados. Amados, a Bíblia tem que ser um vício no teu espírito. Se você não lê, olha, eu não tem como rodear nessa conversa. Se você, fulano de tal que está me escutando, não lê a Bíblia, a tua Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, você vai acabar se tropeçando várias vezes por falta de conhecimento. Não tem jeito. Minha irmã de sangue, a Luana, falou para mim ontem: Ana, eu não consigo ler a Bíblia há muito tempo porque me dói as vistas. Eu tenho vista cansada. Então, mas eu escuto a Bíblia o dia inteiro. Eu falei: você tem que ler. Você tem que sentar e ler. Porque escutar a Bíblia é uma bênção. Mas se você lê, é diverso. Porque quando você escuta alguma coisa, você não pode controlar tanto. Você não tem tanto controle de pausa. Você não pode pesquisar. Mas quando você senta numa mesa com a tua Bíblia aberta e com o dicionário do lado e um outro caderno e uma caneta, você estuda a Bíblia. Você põe o cronômetro 10 minutos por dia. Mas eu queria ler 20 porque estava tão boa a leitura. Não interessa, você tem que ler 10. Se passar daquilo é lucro, mas os 10 minutos você tem que cumprir. E aqueles dias que está tão pesado de ler que você não está quase chegando aos 10, mas eu vou chegar pela fé, porque é um sacrifício de louvor através da minha vida, perseverança. Deus gosta de quem é perseverante.
Você persevera 10 minutos e faz com todo o teu amor. Como Jesus levou sobre a cruz as nossas enfermidades em 3 dias. Ele passou por todo aquele processo e ele morreu. E ele levou sobre si todo o nosso castigo. Você calcula milhares e milhares e milhares de santos de todos os tempos. E todo mundo com uma dívida impagável nas costas de Jesus naquela cruz. Imagina. Por que você não para ler a palavra? É ali, meus amados, que quando você escuta uma besteira, uma baboseira, o Espírito Santo te traz à memória aquilo que te dá esperança e você se lembra. Você se lembra de argumentos que batem de frente com aquela mentira e aquilo é desmascarado e você não perece por falta de conhecimento. Então não adianta, Ana Paula, é para você que você está lendo a Bíblia, não é para mim, porque eu já li. E eu estou lendo de novo e vou ler de novo. Enquanto o meu amado Jesus não vier me buscar, eu vou começar do início ao fim todo dia. Eu vou chegar em Apocalipse, eu vou voltar para Gênesis. Vai ser um ciclo constante na minha vida até ele me levar embora, amados. Porque eu aprendi a receita, eu não abro mais mão dela. Mas e você? Deu para entender? Você só não vai ser enganado, meus amados, por nada nem ninguém, se você parar e encarar a Deus através da Bíblia. Você tem que arregaçar as mangas, estufar o peito, murchar a barriga, tomar uma bela taça de chá, de café, de que você quiser e se concentrar 10 minutos por dia. E aí você vai ver a obra que o Espírito Santo de Deus vai fazer em você. Tomem cuidado. Eu tenho visto muita coisa pesada, eu não posso falar, porque se eu falo eu vou levantar muita briga. Eu vou ter muito problema e não é o caso, não vai mudar nada. O pior é isso, porque se eu falasse, mudasse, se eu, Ana Paula, pudesse transformar essas coisas, eu falava, eu não tenho problema. O problema é que a gente vai falar e aí vai levar em nada, no final não se resolve, porque com gente cabeçuda não tem jeito de discutir. O cabeçudo, quando ele bota na cabeça dele que ele tá certo, que ele tá indo na estrada certa, meu amado, você está só caminhando contra um trem em alta velocidade, não vai parar. E você vai acabar se sujando. Então é onde a gente para e fala, não me compete falar sobre isso e resolver isso. Deixa o pau quebrar. Essa pessoa quer ir para o buraco, vai. A Bíblia fala de um cego puxando outro cego, não é verdade? E é isso que a gente está vendo por aí. E Deus deixou muito claro no meu coração através da paz. Através da paz e desse entendimento que eu passo para os irmãos. Nesses últimos dias, quem está lendo a palavra, quem está buscando a palavra de Deus de todo o coração e está deixando o Espírito Santo agir na tua vida, não vai ser enganado. Não precisa da pessoa A, B ou C levantar e acusar, levantar o dedo contra aquele que está falando besteira na internet. Não adianta, não vai resolver. Uma coisa é falar de satanistas, que a gente sabe que são seguidores aí de nova era, de Satanás, e estão se passando por ovelha. A gente sabe que quem é a pessoa, que ela realmente está praticando o satanismo. Esse cara aqui, ele não é crente não. Esse cara vai na maçonaria, esse cara é satânico. E aí você bota o dedo numa coisa que você sabe. Olha lá os áudios dessa pessoa cheia de símbolos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você está desmascarando o inimigo. Agora, se você vai contra a própria igreja, porque o problema é esse, é muita gente na igreja, são as noivas imprudentes, são as noivas imprudentes que estão pregando besteira. Aí o negócio é pesado. O negócio é pesado porque elas não têm azeite. E a prova de que essas noivas não têm azeite é que se você fala com elas, às vezes até não é o assunto que elas estão ali botando errado na internet. Às vezes você coloca um assunto qualquer, uma situação qualquer, e o modo delas responder não tem mansidão, não tem autocontrole, não tem sabedoria, não tem nada. São pessoas que estão rodando sempre com a mesma tecla, elas batem sempre na mesma tecla, de acordo com a condição que oferece. Hoje está favorável falar disso, então eu vou falar disso. Ah, não, hoje eu tenho que falar contra, então eu falo contra. Mas eu tenho que me manter em cima da onda. E tá atraindo seguidores. E quantos seguidores estão indo com essas pessoas? Então não adianta, não tem fruto de mansidão, não tem fruto de arrependimento. São pessoas que estão caminhando numa estrada que Jesus fala com elas o tempo todo.
E aí, por outro lado, os testemunhos que chegam de várias dessas pessoas nossa, aquele irmão lá, ele fala que Jesus fala com ele o tempo todo, mas eu estava vendo ele outro dia no Facebook, lá ele tem uma página no Facebook, você tem que ver que briga que ele arrumou com outro irmãozinho lá, porque o irmãozinho falou um assunto e ele começou a xingar o irmão e começou a brigar com o irmão, e sabe o que fez? Excluiu o irmão dele do Facebook. Quer dizer, a mansidão passa longe desse tipo de pessoa, mas Jesus fala com eles todo dia. E eu me pergunto, como é que fala, gente? Sonho em visão todo dia, você tem sonho em visão todo dia. Como o povo no deserto tinha um maná prontinho a cada manhã, todo dia você tem um sonhozinho bom para dar pra gente. Sabe? Então, vamos tomar cuidado. A coisa a se fazer, a nossa única defesa é a palavra de Deus. Ela é a nossa única defesa, não tem outra. Não tem outro argumento. É só o Espírito Santo para nos alertar. É só o Espírito Santo. Não tem mais nada. Não é a irmã Ana Paula, não é o pastor Paulo Júnior, não é o Lamartine Pozella, não é o Jefferson Neto. Não é, meus amados. É Jesus através das Escrituras. Você veio sozinho nesse mundo. Você nasceu sozinho e pelado neste mundo. E você vai embora sozinho deste mundo. E isso mostra que todos nós temos um lado em que nós somos sempre sozinhos neste mundo. Não existe força humana que pode nos conduzir 100% a Deus. Mas só o próprio Deus pode nos conduzir a Ele. Quer dizer, nós humanamente temos um lado solitário, mas esse lado solitário é exatamente aquele que o Espírito Santo preenche. Então, se o teu lado solitário não está preenchido pelo Espírito Santo de Deus, tome cuidado em nome de Jesus, porque o negócio está ficando pesado. Esses dias, eu fiquei muito assustada com algumas coisas que eu andei ouvindo por aí, porque eu escutei. Quando eu vi os títulos, eu falei, vou escutar, vamos ver o que está sendo falado, e de repente eu comecei a ficar doida. Opa, que peso é esse? Que loucura é? Que fardo é esse? Mas é só o Espírito Santo para trazer discernimento. O meu povo está perecendo porque eles faltam conhecimento. Por mais que no canal A, B ou C tem tanto conteúdo bom, se você não vai na Bíblia, você nunca vai ser preenchido, porque você tem aquele lado humano solitário. E esse lado é aquele que o Espírito Santo precisa preencher. Se ele não preenche, você está realmente perdido. Então, tome cuidado. E assim, meus amados, eu entrego essa palavra de hoje, agradeço a Deus pela oportunidade. Para mim é uma bênção. E nos próximos dias eu vou começar a publicar bastante coisinha aí. Tem no mínimo 7 vídeos para estar publicando para os irmãos. Eu vou ver se eu consigo publicar o máximo possível no meu tempo, na minha disponibilidade. E em contrapartida, a gente também vai continuar estudando a palavra, tá bom? Que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Glorioso, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, possa nos dar sabedoria, prudência, inteligência, discernimento, santidade, perseverança e fé. Amém, amém e amém.